Olá, gente. Eu vou falar sobre o transtorno psicótico. Nosso grupo ficou com transtorno psicótico, que é composto por mim, Adriele, pela Carla, a Miro e a Euela. Transtorno psicótico são um grupo que leva a pessoa a ter pensamentos, percepções anormais. O transtorno psicótico torna impossível para a pessoa levar uma vida normal, pois dificulta o contato com a realidade do paciente que sofre de transtorno psicótico, tem uma percepção quebrada do que é real e do que é irreal. É extremamente difícil para pessoas que têm um transtorno psicótico pensar com clareza, como responder a estímulos como o conjunto correto de emoções, se comunicar de maneira eficaz, se comportar apropriadamente. Vou falar quais são alguns tipos de transtorno psicótico, que seria esquizofrenia, transtorno esquizofriforme, transtorno esquizoafetivo, transtorno psicótico breve, transtorno delirante, transtorno psicótico compartilhado, transtorno psicótico causado por alguma outra condição médica e parafrenia. Boa noite. Eu vou falar sobre esquizofrenia. Antigamente, no final do século XIX, era conhecido como demência precoce, um transtorno maníaco-depressivo e paranoico. Os três primeiros subtipos classificados em demência paranoide, hebefrenia e catatonia. O cientista Euler Bleuler teve importante influência no conceito atual de esquizofrenia, onde que esquizo significa divisão e frenia é igual a mente, um termo para indicar a presença de um cisma entre o pensamento, emoção e comportamento dos pacientes afetados. Os sintomas fundamentais ou primários, conhecidos como os 4 As, são a associação frouxa de ideias, ambivalência, autismo, alteração de afeto e os sintomas acessórios ou secundários são os delírios e as alucinações. As características. Esquizofrenia é um dos tipos mais comuns e bem discutidos no transtorno psicótico. O esquizofrênico é um distúrbio psicótico em que o paciente absolutamente perde o contato com a realidade. Tem um mundo próprio que é carregado por delírios e alucinações constantes e há naturalmente uma mudança em seu comportamento. As alucinações duram em média o período de 6 meses. As pessoas esquizofrênicas têm muito problema em acompanhar seu trabalho, escolaridade e seu senso de relacionamento interpessoal é seriamente prejudicado. As causas de esquizofrenia são ainda desconhecidas, porém há consenso em atribuir a desorganização da personalidade à interação de variáveis culturais, psicológicas e biológicas, entre as quais destacam-se a natureza genética, neuroquímica e hipóteses de dopaminérgicas. O tratamento é farmacológico com antipsicóticos. O antipsicótico típico é a mistura de drogas, que é o coquetel lítico, antihistamínico, prometazina. O antipsicótico atípico, que é a clorazapina, risperidona, ziprasidona e, mais recentemente, o aripiprazol. Os psicoterápicos é o apoio psicoterápico e o treinamento de estratégias de enfrentamento do manuseio de situações de vida ajudam o paciente a adaptar-se ao meio e a enfrentar o estresse, sendo que as intervenções familiares e socioprofissionais modificam fatores ambientais de acordo com a capacidade do paciente. Os cuidados de enfermagem com esquizofrenia têm sido direcionados ao trabalho com as famílias da pessoa em sofrimento mental, utilizando as estratégias de criação de grupos e ou atendimentos individuais. A realização de atividades em grupo, quando bem planejada, tem se mostrado uma ferramenta de reinserção social da pessoa com esquizofrenia, seja no meio familiar ou na comunidade. Entretanto, as atividades em grupo ainda são pouco exploradas, apresentando, por vezes, baixa resolutividade
ou se dispersando após alguns encontros. Cabe ao enfermeiro, nesses casos, atuar como líder nesses grupos, utilizando estratégia que mantenha o foco das atividades e o papel educativo do grupo, colaborando e facilitando a interação e o cuidado entre os cuidadores e a pessoa em sofrimento psíquico. Preconiza-se, com o advento da reforma psiquiátrica, um tratamento que associe a integração e a reabilitação emocional, psicológica, familiar, social e econômica, que é de extrema relevância e indispensável no processo de manutenção e promoção à saúde da pessoa com esquizofrenia e sua família. Acredita-se na necessidade da enfermagem investir na abordagem grupal e em comprometer as ações de educação em saúde à pessoa com esquizofrenia e seus familiares, o que destaca a importância de novos estudos para contribuírem com a instrumentalização e qualificação à assistência de enfermagem em saúde mental. Olá, o meu grupo ficou com transtorno psicótico e eu vou falar um pouco sobre a depressão pós-parto. Depressão pós-parto é um transtorno de humor que pode afetar as mulheres após o parto. Dessa forma, não tem uma causa única, mas provavelmente resulta de uma combinação de fatores físicos e emocionais. Em mães com depressão pós-parto, os sentimentos de tristeza, ansiedade, exaustão podem ser extremos e podem interferir na capacidade de uma mulher cuidar de si e do seu próprio filho. E como é feito o tratamento da depressão pós-parto? É feito individualmente, conforme cada caso, com medicamentos antidepressivos combinados com psicoterapia. Para o tratamento ser eficaz, é recomendado que ambos os pais participem de todos os processos. Existem também psiquiatras e psicólogos especiais para tratamento de depressão pós-parto. Conforme cada situação, também pode ser recomendado exercício para fortalecer o laço entre mãe e filho, presença de uma babá para ajudar no período tempo integral, né? E terapia hormonal. Quais os cuidados da enfermagem para a depressão pós-parto? Ter sensibilidade para compreender a paciente, ouvir e dialogar com ela, orientar a suspensão de amamentação frente ao uso de medicamento, orientar as pessoas de vínculo a isolar a mãe do bebê frente ao comportamento de risco, orientar cuidados físicos, higiene, alimentação, cuidados com a mama e a aparência. Quais os sinais e sintomas da depressão pós-parto? Eventualmente, sinais e sintomas da depressão pós-parto variam e podem variar de leve a grave, como mudança de humor, ansiedade, tristeza, sensação de cansaço, choro fácil, concentração reduzida, problema de apetite, problema para dormir ou dormir demais e outros. Os sintomas geralmente se desenvolvem dentro das primeiras semanas após o parto, mas podem começar mais tarde, até 6 meses após o nascimento. E os sintomas podem incluir dificuldade de desenvolvimento, de ligação entre mãe e filho, afastamento de familiares e amigos, fadiga, irritabilidade, raiva, medo frequente de não ser uma boa mãe, sentimento de inutilidade, vergonha, culpa, ansiedade, ataque de pânico, pensamento relacionado a prejudicar a si mesmo ou a criança, pensamento de suicídio e outros. Outros fatores que podem ajudar a provocar a depressão pós-parto é o isolamento, alimentação inadequada, sedentarismo, falta de apoio da família, do parceiro ou da parceira, depressão, ansiedade, estresse
e outros transtornos mentais, vício com crack, álcool e outros tipos de drogas. Qual a causa da depressão pós-parto? Não existe uma única causa conhecida para a depressão pós-parto. Ela pode estar associada a fatores físicos, emocionais, estilo e qualidade de vida, além de ter ligação também com outros históricos de outros problemas e transtornos mentais. No entanto, a principal causa da depressão pós-parto é o enorme desequilíbrio de hormônio sem decorrência do término da gravidez. Boa noite, meu nome é Weila e eu vou falar sobre o transtorno bipolar. O transtorno bipolar é um problema em que as pessoas alternam entre períodos de muito bom humor e períodos de irritação ou depressão, as chamadas oscilações de humor. Entre a mania e a depressão podem ser muito rápidas e podem ocorrer com muito ou pouca frequência. No transtorno bipolar clássico, sem tratamento, cada fase dura, em geral, de 3 a 6 meses. Depois existe uma fase de normalidade que é variável e posteriormente uma fase de euforia, que também pode durar de 3 a 6 meses. Com tratamento adequado, este período pode ser abreviado. No transtorno bipolar, nós temos dois tipos. O tipo 1, os pacientes apresentam pelo menos um episódio maníaco e período de depressão profunda. Antigamente, o transtorno bipolar do tipo 1 era chamado de depressão maníaca. O tipo 2, os pacientes nunca apresentaram episódios maníacos completos. Em vez disso, eles apresentam períodos de níveis elevados de energia e impulsividade, que não são tão intensos como os da mania, chamado de hipomania. Esses episódios se alternam com episódios de depressão. Uma forma leve de transtorno bipolar chamada ciclotimia envolve oscilações de humor menos grave. Pessoas com essa forma alternam entre hipomania e depressão leve. As pessoas com transtorno bipolar do tipo 2 ou ciclotimia pode ser diagnosticada incorretamente como tendo apenas depressão. A causa exata do transtorno é desconhecida, no entanto, estudos sugerem que o problema pode estar associado a alterações em certas áreas do cérebro e nos níveis de vários neurotransmissores como noradrenalina. O tratamento é feito por meio de terapia de uso de medicamentos. Costuma ser necessário para toda a vida e geralmente envolve uma combinação de medicamentos e psicoterapia. Um tratamento é grupo de apoio, terapia cognitiva comportamental, psicoeducação, terapia familiar, psicoterapia. Os medicamentos são anticonvulsivos, que previne ou controla convulsões, aliviador e trata os sintomas de certos transtornos mentais, antipsicótico, reduz ou melhora o sistema de certos transtornos mentais. Os sintomas que as pessoas podem ter no humor, que são ansiedade, apatia, aflição, culpa, descontentamento geral, desesperança, euforia, mudança de humor, perda de interesse ou prazer nas atividades, raiva ou tristeza. No comportamento, agitação, agressão, automutilação, choro, comportamentos de risco, excesso de desejo sexual, hiperatividade, impulsividade, inquietação ou irritabilidade. Na cognição, delírio, falta de concentração, lentidão durante as atividades,
pensamento acelerado, pensamento indesejado ou falsa superioridade. Sintomas psicológicos: depressão, depressão agitada, episódios maníaco ou paranoide. No peso, ganho de peso ou perda de peso, no sono, dificuldade em adormecer ou excesso de sonolência. Também é comum fadiga ou fala rápido e frenética. A assistência que o enfermeiro deve ter com uma pessoa com transtorno bipolar primeiro, apoie o paciente em momentos difíceis, mantenha os medicamentos na dose certa e no horário prescrito. Segundo, seja firme e tenha paciência. Isso porque o relacionamento com o paciente em euforia pode ser desgastante. Terceiro, detecte com o paciente os primeiros sinais de uma recaída. Se ele considerar como intromissão, afirme que seu papel é auxiliar. Quarto, fale com o médico em caso de suspeita de ideias de suicídio e desesperança. Quinto, estabeleça regras de proteção durante fases de normalidade de humor. Sexto, auxilie a manter boa higiene de sono e programe atividades antecipadamente. Sétimo, não exija demais do paciente e não o super proteja. Auxilie a fazer algumas atividades quando necessário. Oitavo, evite demonstrar sinais de preconceito que favoreça o abandono do tratamento. Nono, aproveite períodos de equilíbrio para diferenciar depressão e euforia de sentimentos normais, de tristeza e alegria. Décimo, participe de terapias em grupo e orientações psicoeducacionais.